Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. Comentem. E hoje vamos falar sobre o rei Salomão. E sua sabedoria, né? Diz a Bíblia que Salomão era o rei mais sábio daquela época, né? Tanto daquela época, na verdade, como de épocas posteriores a dele. Até mesmo o Messias, o pseudo-Messias, né? Menciona Salomão como sendo o rei mais sábio que houve, né? Bom, a sabedoria divina de Salomão, o rei sanguinário, tanto quanto seu Deus. Enganosamente, é dita em diversas passagens bíblicas e também repetida por aqueles que pouco conhecem da Bíblia e da arte de interpretar textos, que o rei Salomão teria sido o rei mais sábio que já existiu antes, bem como antes dele, né? E bem como em épocas que sucederam a sua. O saber de Salomão teria origem divina. Vejam, Deus deu a Salomão grande sabedoria e inteligência, assim como assim como muito conhecimento. De fato, a sua sabedoria excedia a de qualquer sábio do Oriente. Em diversas passagens da Bíblia, vocês vão ver que eles sempre vão atribuir homens sábios, homens de conhecimento, sempre a essas pessoas que se encontram no Oriente. Aí eles fazem essa comparação, diz que Salomão era mais sábio mesmo, até mesmo que esses homens que moravam no Oriente, esses povos do Oriente, né? Hoje eu vou mostrar-lhes que tudo isso foi um embuste implantado pelos primitivos hebreus que queriam enaltecer um rei que era de entre seu povo. Quando eu falo primitivo, assim, estou na verdade querendo dizer que são primitivos em relação a nós, certo? E se compararmos também os hebreus naquele contexto, eles eram, né, também primitivos em relação àqueles outros povos que estavam em sua volta. Eles eram um dos povos mais atrasados, né, em relação aos egípcios, a povos que já haviam existido, como os sumérios, né, e outros. Então é nesse sentido que eu falo da primitividade dos hebreus. Não estou querendo dizer que eles eram primitivos ao nível dos homens da caverna, certo? Bom, hoje vou mostrar-lhe que tudo isso foi um embuste implantado pelos primitivos hebreus que queriam enaltecer um rei que era de entre seu povo. Os hebreus ouviam diversos relatos de que determinados reis de terras pagãs teriam feito isso ou aquilo de extraordinário. Exemplo de reis como os faraós, reis de Babilônia, da Síria e tantos outros. Dessa forma, quiseram também enaltecer um rei que era de seu povo. Eles conheciam diversas lendas extraordinárias que atribuíam façanha a esses reis, né? Todo rei sempre, se vocês notarem, sempre vai ter algo atribuído a ele. Veja Davi, por exemplo. Inventaram aquela história que ele tinha matado um gigante. Mas isso é lenda, é tudo mentira. Isso aí tudo é só para dar a determinado personagem hum, uma capacidade acima da, da que é atribuída a um homem normal. Tá entendendo? Bem assim inventaram essa história de que Salomão era um rei mais sábio de todos, que vinham homens do Oriente e que vinham pessoas de todas as partes para consultar e ver sua sabedoria, a exemplo da rainha de Sabá, coisa desse tipo. Tudo mentira. São ingredientes ou elementos para criar essa atmosfera de que Salomão era um homem sábio, inteligente. Não tinha nada espetacular nele.
Era um homem medíocre igual os outros de seu tempo, e sobretudo entre os próprios hebreus. Os hebreus, os hebreus, assim, inventaram que Salomão teria sido o rei mais sábio porque teria recebido inteligência do Deus hebreu. Mas tudo mentira. Salomão, ainda que ele tivesse recebido, né, essa inteligência do Deus hebreu, o Deus hebreu era burro. Basta nós vermos as diversas passagens, né? O Deus hebreu, tudo que o Deus hebreu pretendeu fazer, ele nunca conseguiu. E sempre mostrava um nível de burrice extraordinária. É, a burrice do Deus hebreus nas passagens bíblicas, ela fica aquém do saber humano. Salomão, se existiu, não era nada diferente dos pobres e miseráveis hebreus, e miseráveis reis hebreus que governavam o povo de Israel. A única coisa que se pode dizer que ele de fato fez de espetacular, de inteligente, vamos dizer assim, foi o Templo de Jerusalém, que foi feito para enganar os hebreus. Basta vocês olharem, eu vou fazer um. Já fiz o texto, já está pronto, e vou postar daqui alguns dias, mostrando que o templo era só um pretexto para enganar os hebreus. É nisto, é nisto que reside sua grande sabedoria, a enganação. Enganar os trouxas dos hebreus, né? Esse truque foi inicialmente pensado e arquitetado por Davi, o usurpador. Sabemos que, sabemos que Davi, fosse por ele mesmo, não ia governar nunca, né? Ele subiu ao trono por meio da usurpação, porém executado por seu filho Salomão. Esses dois enganadores, digo Salomão e Davi, enganaram os pobres adoradores de ídolos, os hebreus, oferecendo-lhes um templo. Porém, este era apenas um pretexto que serviu para arrecadar mais impostos, sem que os idólatras hebreus não se revoltassem. O templo de Salomão foi simplesmente um pretexto. Ele criou para arrecadar impostos sem que causasse revolta entre os hebreus. Os hebreus gostavam de adorar ídolos, né? Aí inventou de fazer um templo maravilhoso para eles. Mas lá nesse templo, a, a despeito do que muitos pensam, não foi só para adorar Javé. Foi adorar Javé, Baal e outros deuses lá. Isso é fato. Mas voltemos à ideia principal desse texto. Pois bem, há uma passagem que é alardeada por cristãos e mesmo pela Bíblia, em que Salomão supostamente demonstraria sua extraordinária sabedoria de origem divina. Todo crente conhece, né? Todo cristão conhece essa passagem, né? Diz o relato que aconteceu de um dia duas mulheres terem levado uma causa para Salomão resolver. A causa envolvia descobrir quem era a mãe de um bebê. Diz o relato bíblico que uma das mães queria tomar o filho da outra porque descobrira que seu filho estava morto. Como não se descobriu quem de fato era a mãe da criança, do bebê, Salomão sugeriu dividir a criança em duas partes e entregar assim cada uma delas, das duas partes, né? É, entregar assim cada parte às duas, né? Duas mães, posto que ambas reivindicavam a maternidade daquela criança. Bom, disse o rei, aqui é o relato, né? Disse o rei, esta diz, uma das mulheres no caso, o que está vivo é meu filho, e o teu é o morto. E a outra responde, não, mas teu filho é o morto, e o meu é o vivo. Disse, pois, o rei, trazei-me uma espada, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Dividi, disse o rei, em duas partes o menino que está vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Essa foi a solução encontrada por Salomão para resolver esse impasse de quem de fato era a mãe dessa criança. Ou seja, como as duas reivindicaram, então cada um vai receber a metade da criança. Aí os cristãos, quando veem esse relato, se maravilham. Ah, que sabedoria! Olha que espetáculo de inteligência, de a forma espetacular como ele conseguiu resolver essa questão tão complicada, tão complexa.
Será que é mesmo? Bom, é com base nesse relato primitivo que os hebreus e os cristãos alegam que Salomão demonstrou que era um rei sábio como nenhum outro e que tinha a sabedoria divina. Sabedoria divina. Todo Israel, veja o que aqui diz, todo Israel viu a sentença que o rei havia proferido. Tiveram medo do rei, porque viram que estava nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Entretanto, a decisão de Salomão não revela que ele era sábio. Tem nada de sabedoria aqui, pessoal. Só gente que não sabe interpretar textos, não sabe analisar contextos, tá entendendo? Não tem conhecimento de história, é que cai numa bobagem dessa e achar que esse besteirol aqui apresentado na Bíblia é sinal de sabedoria e inteligência da parte de um rei. Entretanto, a decisão de Salomão não revela que ele era sábio. Não. Ela nos mostra simplesmente que os reis de sua época, da época de Salomão, tinham em suas mãos o poder de tirar a vida, pessoal. A vida de quem quer que seja, inclusive a de uma pobre criança indefesa. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto tem por fundo, mostrar que o rei tinha em suas mãos o poder de manter a vida e de tirar a vida de quem quer que fosse. Simples isso. Essa história nos diz que não havia lei alguma de Deus algum, pessoal. E se houvesse, esse rei não simularia assassinar uma pobre criança inocente, um bebê, pessoal. Um bebê que ainda estava mamando. Veja a crueldade intrínseca desses hebreus. Ainda que, que foi uma simulação da parte de Salomão, mas nós vemos claramente o nível de crueldade de uma pessoa, ou nesse caso de um rei, ou de um povo, na verdade, né? Que Salomão representava um povo. Se houvesse lei, Deus algum, aliás, se houvesse lei de algum Deus, e que até os reis hebreus devessem obediência restrita a ela, Salomão jamais ordenaria que se assassinasse uma criança de peito, porque não se conhecia a verdadeira mãe, pessoal. Essa passagem é uma que nos serve de prova de que não havia essa história de lei do Deus hebreu. Não havia essa história de 10 mandamentos. Porque se houvesse, pessoal, Salomão não poderia, por exemplo, sugerir a morte de uma criança inocente, ainda que ainda mamava. Se de fato houvesse essa lei, não matarás, e que os crentes invertem inverte a situação e diz que não, a lei não é não matarás, não, é não assassinarás. E para dizer que assassinar seria matar alguém sem motivo. Aí eu lhe pergunto, e nesse caso aqui, Salomão mandou matar um bebê. Aqui tinha algum motivo para matar esse bebê? Não tinha. Tá entendendo, pessoal? Então, repito, a passagem nos mostra novamente, essa é uma das passagens que nos mostra que não havia lei nenhuma entre os hebreus. Não havia lei de não matar. Tá entendendo, pessoal? Que se houvesse, como disse, esse rei não ia simular a matança de uma pobre criança. Note que as histórias da Bíblia sempre buscam responsabilizar o inocente sobre supostos atos errôneos de outros. O que tinha a ver a criança ali, em ser morta, dividida no meio, para que se estabelecesse justiça, pessoal? Qual era a justiça que ia ser estabelecida? Vamos supor que a outra mãe também se manifestasse, não se manifestasse, como não se manifestasse, ficasse tão inerte quanto a outra, ou ficasse em choque, vamos supor. Quer dizer, uma criança inocente, sem culpa alguma, ia morrer para si, para nada.
Qual a justiça nisso? Você pegar, matar uma criança, entregar um pedaço dela para uma que se diz mãe e para uma outra. Ou seja, o objetivo dele era se livrar do problema, pessoal. Não era satisfazer essa demanda ou essa petição que essas mulheres se dirigiram a ele. Ele queria se livrar do problema de qualquer forma, de qualquer jeito, ainda que matasse a criança, entregando um pedaço para uma e para outra mãe. Um absurdo, pessoal. Só ignorantes que olham para isso e dizem que isso aqui é coisa de Deus. Ainda que esse homem tivesse a sabedoria de um Deus, uma sabedoria divina, você acha que alguém divino ia ter que, para descobrir a mera identidade da mãe de uma criança, precisaria submeter tanto a falsária e, sobretudo, a mãe verdadeira, que deve, vamos imaginar que tenha sofrido bastante, se isso aí foi verdade, o choque e o trauma que ela se viu diante daquela situação de ver seu filho dividido em dois. Isso é um absurdo, pessoal. Só nós só vemos aqui a frieza desses hebreus, tá entendendo? A maldade dentro dessas pessoas. O que tinha que ver uma criança morrer por causa dos erros de quem, por costume, deveria zelar pela sua guarda e segurança? No caso, a mãe, né? A verdadeira mãe é ela que tinha a obrigação de zelar pela sua criança, pelo seu bebê. Mas não. Foi tão displicente que teve uma outra, né? Que lá diz a história, que foi lá e pegou a criança delas e tentou se passar pela verdadeira mãe. Então, se havia culpa de alguém aqui, era da mãe, não da criança. A ponto desse rei idiota querer dividi-la no meio. Matar uma criança de peito e dividi-la em duas partes era sensato? Era mostrar justiça para a verdadeira mãe? Vocês acham que isso é justiça? É claro que não. Só um estúpido, um alienado que vai pensar que é, seria é, seria estabelecida ou manifestado justiça nesse sentido. Só pessoas de mente deturpadas e turvas, como são os cristãos em geral, que veem demonstração de justiça e veem demonstração de justiça em mais esse episódio, macabro e sanguinário da Bíblia. Só essas pessoas que veem, pessoal. Não tem condição. Agora, por que Salomão queria resolver a questão dessa forma, meus caros ouvintes? Por quê? Como nós já dissemos, simplesmente porque os hebreus, por serem povos primitivos tanto quanto seus vizinhos, estavam acostumados a invadir vilarejos, cidades e outros lugares e ali, pessoal, assassinarem com extrema brutalidade, ao fio de espadas, crianças de peito, crianças que ainda se encontravam, muitas ainda, se encontravam no ventre de suas mães, mulheres com filhos em seus ventres, eles matavam ao fio da espada. Entenderam? Esses hebreus, lembrem-se, costumavam matar seus próprios filhos, pessoal, em sacrifícios a deuses, que eles dizem em seus contos serem falsos. Vejam o tal do Abraão. Vocês viram a facilidade com que ele se dispôs em oferecer seu próprio filho em holocausto a um deus que supostamente apareceu e pediu a vida de seu filho em troca de benesses? Era praxe desse povo oferecer sacrifícios, matar seus próprios filhos em oferendas a seus deuses. A vida não era nada para esses povos. Tinha uma importância muito menor do que nós damos é, valor à vida. O valor que nós damos à vida hoje é muito superior ao valor que eles davam à vida
em sua época. Tanto que ofereciam sacrifícios a seus deuses de seus próprios filhos. As passagens dizem que eles comiam até seus próprios filhos quando sofriam cercos de cercos de inimigos por tempos prolongados. Matavam seus próprios filhos, comiam seus próprios filhos, de tanta fome que sentiam. Então, portanto, matar uma criança não era nada aos olhos desses primitivos e ignorantes hebreus. Salomão viu apenas ali mais uma criança que ele e seu pai, Davi, estavam acostumados a matar em suas guerras sanguinárias, pessoal. Em suas inúmeras batalhas, né, que a Bíblia diz que o tal Davi batalhou e lutou, matou centenas de crianças dessa forma, ao fio de espadas. Seu filho, esse Salomão, como eu já postei aqui, e vocês podem conferir no vídeo, matou diversas pessoas. Quando esse bandido desse Davi, no leito de morte, pediu que ele matasse seus inimigos, seus últimos inimigos. Nesse episódio asqueroso, vemos um rei impor seu poder sobre a vida de outros, pessoal. Só isso. Os hebreus não tinham lei moral alguma. Eles não respeitavam o direito à vida. Se houvesse, como disse, não haveria essa passagem em que um rei hebreu mandou matar uma criança. Veja, se matar uma criança, o cara tinha essa maior liberdade, imagina matar outras pessoas. Não havia essa história de 10 mandamentos, de lei dos hebreus. Isso é mentira, são contos que foi acrescido a essas lendas dos hebreus. Quando eles inventaram a ideia de Deus único, de Deus, desse Deus, esse Deus verdadeiro, né, que eles inventaram. Aí eles foram e criaram essas mentiras de que esse Deus havia dado uma tal lei para eles. Note que em nenhum momento, e os outros povos também inventavam essas mesmas mentiras, né, que as leis deles eles sempre recebiam de uma divindade. Essa história de receber leis de divindades não é novidade. Não é uma coisa exclusiva dos hebreus. Tá entendendo? Era, era, era a cultura, vamos dizer assim, deles inventar essas mentiradas. Dizer que recebiam leis de deuses. Note que em nenhum momento a mãe, apontada como a mãe da criança, indaga ao rei que isso seria um crime de acordo com o código deles, ou com a lei deles, ou com a lei de Moisés, ou coisa do tipo. Não. A mulher simplesmente cala-se diante daquela violação. Ou que isso constituiria a violação dos mandamentos do Deus hebreu. Não, não há nada disso. Por quê? Porque não havia nada de lei, pessoal. A lei era o rei. Era o rei que estipulava os comportamentos e as correções de determinados comportamentos. Ele, juntamente com a classe sacerdotal, né, eram essas duas classes que impunham como as pessoas dentre um povo deveriam se comportar ou agir. A lei era o rei. Era ele que impunha a obrigação para todos. Tá entendendo? Não tinha nada de Deus. Por mais que ele dissesse que estava governando ou reinando por vontade de uma determinada divindade, e essa era a ideia que permeava na cabeça deles, né? A ignorância, a primitividade de achar que existia uma divindade, mas no frigir dos ovos, vamos dizer assim, quem, quem governava e quem dizia o que devia ser feito eram os reis. A vida para esse povo tinha muito pouco valor, pessoal. Basta lembrarmos que o Deus hebreu agiu dessa mesma forma no caso do pecado de Davi e Batseba. Está lembrado? Como foi que o Deus hebreu tentou demonstrar que Davi estava errado? Diz que pegou, jogou uma praga, uma enfermidade na criança que nasceria, que nasceu na verdade, do sexo proibido entre Davi e Batseba. Pegou, matou a criança. Veja, se isso é justiça, você matar alguém, matar já é extremo, né? Mas assim, matar um-
O certo seria você matar os culpados. No caso, os culpados aqui seria Davi e Batseba, certo? Culpados assim, né? Se houvesse de fato uma lei de pecado aqui, que isso é mentira, isso é invenção. Rei nenhum ia ser castigado ou penalizado porque ele pegou uma mulher para dar uma trepada. Eles pegavam direto, pessoal, esse negócio. Eles tinham esse poder, a Bíblia mostra que os reis hebreus podiam pegar mulheres entre seu povo e tomar para si. E isso não era uma coisa exclusiva dos hebreus, os outros povos também faziam isso, a mesma coisa. Não é por nada que os reis tinham harém, todos reis, todo rei dessa época tinha harém, centenas de mulheres à sua disposição. A Bíblia fala que Davi tinha mais de 300 mulheres, fora as suas concubinas. Salomão diz que tinha 700 mulheres, fora as concubinas. Lá no livro de Ruth, vocês vão ver que o rei Persa lá diz que tinha uma rainha, mas tinha um harém de diversas mulheres. Era a praxe da época ter várias mulheres. Tá entendendo? Então essa história que disseram que ele violou a lei, na verdade a passagem quer condenar a questão do rei ter pego uma mulher que pertencia a outro homem, certo? Aí essa questão os hebreus viam como algo muito violador, você tomar a mulher de outro homem, porque a mulher é propriedade daquele homem. A mulher é vista como objeto do homem, tá entendendo? Então, é essa ideia que a passagem quer passar, certo? Mas ainda assim, essa questão da mulher como propriedade não vem de mandamento nenhum. Não era lei nenhuma, assim, digo, de uma fonte divina que disse que era assim e assado, tá entendendo? Não, isso era um costume geral dos povos. Os hebreus tinham, os assírios tinham, os persas tinham, os babilônios tinham, os sumérios tinham, todos tinham. E muitos desses povos vieram muito antes que os hebreus. E eles já conheciam e eles já tinham essas regras como suas, que impunham que um homem não poderia tomar a mulher de outro homem. Só isso, pessoal. Então, nesse caso de Batseba, você vê que o absurdo dessa história, dessas histórias da Bíblia. O Deus hebreu diz que vai matar a criança, e mata, na verdade, o relato mostra que ele mata a criança. Por quê? Para castigar Davi, por ele ter pego uma mulher de outro homem. Veja que absurdo. Um inocente pagar pelo erro de outro. Mas por que disso, pessoal? Por que disso? Porque, como eu falei antes, na Bíblia você vai ver sempre essa questão. Um inocente deve sempre pagar pelos erros dos supostos verdadeiros culpados. Porque na Bíblia também permeia essa ideia, pessoal, de que os filhos é que pagam pelos erros dos pais. É constante, repetitiva essa ideia. A ponto de lá em Ezequiel, esse escritor de Ezequiel, ele tem uma outra visão dessa praxe que era praticada entre os hebreus, de filhos serem condenados por erro de pais. Lá em Ezequiel 18, salvo engano, vai dizer que isso o profeta lá, né, diz que já vai falando, né? Disse que era que o antigo costume de que os filhos comiam da uva e manchava, e quem manchava, os pais comiam da uva e quem manchava os dentes eram os filhos, fazendo a alusão de que os erros ou as práticas dos pais eram passados para os filhos, tá entendendo? Aí ele passa a dizer, no capítulo 18 de Ezequiel, de que essa prática não mais existirá em Israel. Aí o escritor diz, assim diz o Senhor Jeová, que, e nessa mesma passagem disse que agora quem vai pagar pelos erros será aquele que os cometer. Aquele que os cometer. Ou seja, se o filho cometeu o erro, é ele que vai pagar. Se o pai cometeu o erro, é ele que vai pagar e não mais seus filhos. Tá entendendo, pessoal? A ideia muda lá em Ezequiel.
o escritor passa a ter uma nova visão dessa prática ou dessa praxe que havia entre os hebreus. Tá entendendo? O que mostra também que não havia lei nenhuma. Não havia lei de Deus nenhum que tinha sido dado lá no Monte Sinai. Esse Deus sanguinário e nada sábio disse que estava matando o filho do adultério cometido por Davi. A ideia é sempre a mesma, pessoal. Impor castigos a quem não tem culpa de nada. Agora chama a atenção de vocês para um detalhe que poucos se dão conta, mas que está presente na passagem, digo na passagem essa de Salomão. Está dividindo as duas crianças, ou está dividindo a criança em duas partes e dando para suas mães. Poucos não percebem ou nunca deram tanta importância. Sobretudo os cristãos, né? Eles passam o olho grosso, porque ela é constrangedora, pessoal. Essa passagem ela é constrangedora quando você analisa, né? O ignorante vai passar por ela e vai achar, como eu falei, vai achar magnífica, né? Mas tem um detalhe nela. Vejam, as mulheres que reivindicavam a maternidade da criança, segundo o relato, eram prostitutas, pessoal. Vejam, você vai encontrar o relato lá em 1 Reis, capítulo 3, 15, né? Capítulo 3, né? O capítulo 3, em especial, nos versos 15 a 17. Vejam. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, uma das prostitutas: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. E isso nos mostra mais um dos motivos porque o rei, pessoal, nada sábio Salomão, porém sanguinário, tanto quanto o Deus que ele alegava ou que os escritores passaram a dizer que ele adorava, querer tirar a vida daquela criança com tamanha frieza e rapidez e forçar, de certa forma, a manifestação de amor da parte da mãe real, da mãe verdadeira. Mulheres prostitutas, pessoal. Lembremos-nos também, não tinham valor algum. Se as mulheres não prostitutas, as mulheres dos hebreus, que não eram prostitutas, né? As que chamavam de mulheres, essas, naquela época, não tinham valor quase nenhum, já não tinham valor. Imagine prostitutas. Prostituta é simplesmente fonte de prazer, fazer sexo. E isso os hebreus procuravam constantemente as prostitutas, para isso, para trepar, sentir prazer. Embora os povos cristãos não percebem isso nos textos. Para Salomão, o filho de uma prostituta não valia nada, pessoal. Não faria falta a ninguém, inclusive aquelas mulheres que reivindicavam a maternidade. O que Salomão fez não foi nada espetacular a ponto de achar que sua sabedoria era divina. E ainda que fosse, isso qualquer rei ia fazer, pessoal. Ia pegar, vocês estão aqui com essa confusão toda, eu vou dividir e dar para cada uma das partes do menino e pronto. E rei queria quebrar cabeça nenhuma. E ainda que fosse como já dissemos em vários outros vídeos, o Deus hebreu era tão burro, eu digo assim, e ainda que os ignorantes achem que Salomão recebeu alguma inteligência divina, e como eu já falei logo no início, quando nós analisamos de fato, nem o Deus hebreu era inteligente, né? Então ele não podia passar inteligência para ninguém, muito menos para Salomão. E o que nós vemos de burrice ele fazer, e babaquices, uma após outra, não revela um ser divino nessas ações, revela um ser bruto e ignorante, tanto quanto o povo que o idealizou. Não vemos nada nas páginas da Bíblia que nos faça concluir. Isso as pessoas pensantes, as pessoas que têm racionalidade. Não tem nada na Bíblia que nos faça concluir que ela advenha de uma mente sobre-humana e divinizada. E por fim, para demonstrar claramente que esse rei hebreu sanguinário não tinha orientação divina coisa alguma, tomemos como base essa outra passagem bíblica. Vejam como ela é esclarecedora quando você para, pensa e reflete. Se você é um ignorante que lê simplesmente e absorve mentiras como verdades,
que são contadas pelas religiões, pastores, teólogos e tantos outros, então você nunca vai ter, entre aspas, a real ideia dos textos. O rei Roboão, veja o que é que diz essa passagem. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Desculpe, pessoal. Entenderam, pessoal? Quem é Roboão? Roboão é o filho, ou era o filho, de Salomão. E veja o que essa passagem nos diz. Ele consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão. E quem eram esses anciãos? Ou o que é esse conselho de anciãos? Veja que é consultor, né? Consultor. É um conselho, vem de um conselho. O que é um conselho de anciãos, pessoal? Era um grupo de homens idosos e, portanto, bem experimentados em termos de conhecimento em diversos assuntos, sobretudo da guerra, quando esses reis tinham que deparar, né, com muitas questões de guerra. Então, os reis recorriam a esses homens. Eles serviam para aconselhar os reis em momentos mais críticos, prestavam-lhe alguma orientação. Esses anciãos serviam para consultas e havia servido de consultores a Salomão. O que um rei tão sábio, cuja sabedoria tinha origem divina, poderia, pessoal, pedir de conselho a um grupo de velhotes? Veja, percebem a mentirada que é? Salomão tinha um grupo de anciãos que ele recorria para tomar conselhos, obter informações ou orientações para a tomada de decisões, pessoal. E como é que um rei que é todo sábio, que recebe a orientação de Deus, que é o melhor de todos os tempos e épocas, que todos os povos e reis da sua época e circunvizinhos vinham ouvir seus conselhos, suas orientações, e supostamente teriam origem divina? Se ele mesmo tinha um conselho de homens velhos, idosos, experimentados que serviam para orientá-lo? Isso é mentira, pessoal. Esse rei era um rei como qualquer outro, tudo conversa. O que um rei tão sábio, repita aqui, o que um rei tão sábio, cuja sabedoria tinha origem divina, poderia pedir a um velho, a um grupo de velhotes, pessoal? Se ele era o mais sábio, para que ele ia pedir ia ter à sua disposição um conselho? Entende como essas histórias são mentirosas, sem pé sem cabeça, que só pessoas, entre aspas, tolas, inocentes e, entre aspas, novamente, ignorantes, aceitam essas bobagens como verdades absolutas? Que conselho poderia vir desses anciãos, que não poderia ter sido pensada antes pelo homem cuja sabedoria de Deus sobre ele pairava? Ou seja, meus caros leitores, ainda que essa passagem tenha hipoteticamente acontecido, no caso dessa historinha de Salomão e as duas prostitutas, Salomão provavelmente, diante desse dilema de saber quem era de fato a mãe da criança, recorreu a esse conselho por orientação. E foi esse conselho que mandou, rapaz, divide essa criança no meio e dê para cada uma delas. E pronto, está resolvido o problema. O negócio é se livrar do problema. Para que quebrar a cabeça? Deus algum o orientou a fazer isso ou aquilo, pessoal. A história é tão mentirosa que, se eram duas mulheres e as mulheres tiveram filhos, naquela época, vocês sabem, existiam as parteiras. Uma mulher não ia lá, cagava um filho no meio do mato e levava para dentro de casa. Ou a mulher dentro de casa cagava o filho e, e, e o filho saía. Não era assim, né? Tinha todo um acompanhamento, tinha uma parteira ali, né? Sempre tinha uma velhotona desse tipo, ou várias velhotinhas, que sempre era responsável pelas mulheres mais jovens, na hora de gerar seus filhos, né? Na hora de parir seus filhos, né? As parteiras. Essas duas mulheres não cagaram os filhos. As parteiras estavam presentes, teve parteiras que estavam presentes. Era fácil resolver esse problema. Não, traga a parteira.
ela vai saber identificar quem é de fato a mãe. Mas não. Aí pegaram de falar que ele foi e mandou matar a criança e dividir no meio. Conversa furada, tudo mentira. Como cristãos e crentes em geral são inocentes, não percebem como a Bíblia os faz de tolos. Sem falar que todo rei, quando governava, se acreditava que governava sob a orientação de seus deuses. Seus julgamentos viriam desses deuses. Tudo que ele fazia, pensava, dizia que eram os deuses que estavam agindo. Assim, quando analisamos a Bíblia com a frieza que deve ser, vemos claramente que Salomão nunca foi rei dotado de sabedoria divina nenhuma. Isso tanto é verdade que ele até deixou de adorar o Deus que supostamente lhe teria dado a tal sabedoria. A prova vamos dizer, mais cabal é que Salomão deixou de adorar o Deus hebreu. O que prova que ele não tinha sabedoria divina coisa nenhuma. O que prova que sua sabedoria não tinha o nível que as passagens dizem que dizem ter e os crentes dizem que ele tinha. Entenderam, pessoal? Salomão deixou, entre aspas, de adorar o Deus hebreu, o que prova que ele não tinha sabedoria nenhuma. Aí os crentes vão dizer, não, foi as mulheres dele que quando ele era velho o seduziu. Mas o que é que uma mulher, no caso ele já era velha, as mulheres também já eram velhas. O que é que uma velha poderia dizer, ou várias velhas poderiam dizer, para um rei que tinha uma sabedoria divina a ponto de convencê-lo a adorar os deuses delas, os deuses de pedra, de pau, de madeira, que ele nunca viu falar. No caso de Salomão, né, que a Bíblia diz que ele falou com Deus 2 vezes, que ele viu Deus 2 vezes, né? Ouviu a voz de Deus 2 vezes. Então, pare e pense. O que é que uma mulher poderia dizer para convencer um rei cuja sabedoria de Deus estava sobre ele para ele adorar outros deuses? Veja se tem sentido isso. Pessoal, isso é mentira, isso é lenda. Tudo historinha contada e inventada. A mentira da Bíblia é tão nítida que o escritor tenta induzir o leitor a acreditar que Salomão, por estar velho, teria sido seduzido por suas mulheres para adorar outros deuses, e isso não é verdade. Velhice não é burrice. Quando você fica velho, você não fica burro. Quem foi que disse isso? Pelo contrário, velhice lhe traz mais experiência, sensatez. Se Salomão chegou à velhice, então ele se tornaria ainda mais sábio. Se ele era velho, ele não tinha mais por que se preocupar em agradar mulheres ou suas mulheres. Não tinha, não, pessoal. Se ele, quando jovem, não teve, supostamente, nessa história mentirosa, imagine velho, qual era o que tinha de vantagem de querer agradar mulheres, né, em idade avançada? Não tem sentido, tá vendo, pessoal? São vários fatores e motivos que nós podemos trazer à luz que mostram que isso tudo é mentira. Entenderam? Velhice não deixa ninguém burro ou propenso a ser induzido por outros. Tanto que a Bíblia retrata os homens de mais idades como sábios e mais experimentados na vida. A própria Bíblia diz que velhice é sinal de sabedoria. Está entendendo? Não é sinal de burrice. Ademais, se um hebreu comum sabia que Javé era o verdadeiro Deus, como um hebreu cuja sabedoria era advinda do próprio Deus, em sua velhice, não conseguiria fazer tal distinção, pessoal. Se o hebreu comum lá, que diz lá eles, né? Abraão, Isaac e outros, sabia que o Deus verdadeiro era Javé, e esses aí não tinham nem a metade da sabedoria, nem a metade da sabedoria de Salomão. Eles sabiam que o tal Deus verdadeiro era esse Javé. Então, como é que Salomão, dotado dessa extrema sabedoria, não saberia que Javé era o Deus verdadeiro que deveria ser adorado e, portanto, por mais que essas mulheres lhe seduzissem a ponto de fazer com que ele quisesse, a ponto de o fazer ele procurar outros deuses, não teria condição. Está entendendo, pessoal? Porque um hebreu comum sabia que Javé era o verdadeiro Deus. Quanto mais um rei que a sabedoria de Deus parava sobre ele.
O que uma mulher pagã, pessoal, poderia dizer de tão sedutor ou de tão maravilhoso aos ouvidos de Salomão, um homem já experimentado, de tão sedutor ou mesmo inteligente, para que um homem como Salomão, com essas qualidades que nós já dissemos, era dotado de saber divino, fosse seduzido. O que uma mulher pagã poderia dizer de tão sedutor ou mesmo inteligente para que um homem que era dotado de saber divino fosse seduzido, pessoal? Tem cabimento isso? Não tem. Não faz o mínimo sentido, pessoal. Isso é tudo mentira, porque justamente o rei mais sábio do mundo seria seduzido por suas mulheres para adorar outros deuses. Se mesmo reis de Israel, que não tinham tal sabedoria divina, foram seduzidos por suas mulheres a adorar outros deuses. Entenderam, pessoal? Se os reis que não tinham sabedoria divina, podemos citar nesse caso aí, Davi. Davi não tinha sabedoria divina, pelo menos ao nível desse Salomão. Então, ele não foi seduzido por suas mulheres, e Davi tinha as mesmas mulheres que Salomão. A Bíblia fala que Davi tinha mais de 300 mulheres, pessoal. E mulheres estrangeiras também. Tanto que Roboão, por exemplo, Roboão era filho de Amonita. Tá entendendo? Quer dizer, reis comuns, como Davi, e o Saul teve mulheres, diversas mulheres, centenas de mulheres, e nenhuma dessas mulheres seduziram ele para ele adorar outros deuses. A Bíblia não fala que esses reis foram seduzidos para eles irem adorar outros deuses. Mas justamente o rei mais sábio, que tinha a sabedoria de Deus, foi seduzido por mulheres para adorar outros deuses. Isso é mentira, pessoal. Repito, é mentira. Conversa furada. Na verdade, o que acontece? Salomão era adorador de vários deuses. Sempre foi. Davi adorava vários deuses. Saul adorava vários deuses. Salomão adorava vários deuses. Roboão, o filho de Salomão, adorava vários deuses. O filho do filho de Salomão adorava vários deuses, e assim foram. Eles eram politeístas, pessoal. Essa história de Deus único, Deus verdadeiro, é conversa furada. Eles inventaram depois. Na verdade, Salomão era adorador de vários deuses, porém os escritores quiseram mostrar sua adoração pagã somente no final de sua história e do ponto de vista agora do monoteísmo. Os hebreus eram todos politeístas. Isso já é provado não só pela arqueologia, mas também pelo próprio texto bíblico. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue. Deu, compartilhe, divulgue, poste seus comentários e até a próxima.